Olá e bem-vindos a mais um mergulho profundo nos dados. Hoje temos pela frente uma exploração fascinante ao verdadeiro coração de uma economia local. Vamos dissecar o mais recente relatório oficial da Infotrust, que revela as minúcias do tecido empresarial do município de Alter do Chão. É através da estruturação destes números que se consegue compreender os pilares reais que sustentam uma comunidade inteira. Inicia-se agora uma viagem que começa nos dados mais abrangentes e que vai culminar numa descoberta absolutamente surpreendente sobre as forças que movem esta economia. Olhando para esta informação mais recente de 2024, percebemos num instante que a superfície conta apenas metade da história. Porque, na verdade, por trás destes números globais que vamos analisar, escondem-se dois motores económicos completamente distintos. Têm formas diferentes, funções diferentes, mas juntos impulsionam esta região. E vamos perceber que desvendar a forma como estes dois motores operam é vital para compreendermos a resiliência desta comunidade. Então vamos a isto. A nossa rota de investigação hoje passa por 4 momentos. Primeiro, mapear o tecido empresarial local. Depois, analisar o peso da antiguidade. A seguir, contrastar a dimensão entre emprego e faturação. E, por fim, refletir sobre o futuro de Alter. Começando então pelo ponto número 1, o tecido empresarial local. A base de dados certificada diz-nos que todo este ecossistema que vamos colocar sobre o microscópio é composto por exatamente 180 empresas ativas. Ou seja, não estamos a falar de milhares de entidades impessoais perante as quais perdemos o rasto, mas sim de uma rede corporativa bastante concentrada e muito bem definida. E todas juntas, no seu total, estas 180 empresas, geram anualmente uns impressionantes 46 milhões de euros em volume de negócios. Estamos a falar de uma escala económica que já tem um peso muito próprio e que nos mostra logo, à partida, a imensa vitalidade deste concelho alentejano. Mas, na prática, o que é que estes 46 milhões significam no dia-a-dia das pessoas? Bem, refletem-se em 363 postos de trabalho. Fazendo aqui uma matemática muito rápida, isto dá-nos uma média de quase exatamente 2 empregados por empresa. É um dado fascinante porque evidencia de imediato o caráter extremamente familiar e de pequena escala que domina a paisagem de trabalho local. Ora, o que é realmente curioso nesta análise da Infotrust é o desequilíbrio comercial drástico. Reparem bem. Temos 33 empresas focadas na importação a trazer 21 milhões de euros de bens para o concelho. Mas do lado oposto, zero. Exatamente 0 milhões de euros em exportações. Ou seja, estamos perante uma economia essencialmente de consumo interno, que absorve muito o valor do exterior, mas que não exporta para lá das suas fronteiras nesses mesmos moldes. O que nos leva, de forma muito natural, ao nosso segundo ponto, o peso da antiguidade. Aqui começamos a descascar a primeira grande camada de dados avaliando a idade destas empresas. A distribuição é super interessante. Temos um tecido empresarial quase perfeitamente dividido a meio. 37% são empresas adultas e 36% são empresas ditas séniores, com mais de 20 anos. As empresas recém-chegadas ficam com fatias bem mais pequenas. Trata-se de um panorama bastante maduro, consolidado, onde a longevidade parece ser mesmo a regrador. Mas atenção, porque o verdadeiro espanto surge agora quando cruzamos esta idade com o dinheiro que geram. Aquela aparente distribuição equilibrada que acabamos de ver, esqueçam, desvanece por completo. As empresas jovens produzem ali à volta de 8 milhões, as adultas até caem para os 6,5, mas a velha guarda, as entidades séniores literalmente explodem na escala a gerar quase 31 milhões de euros. O tecido pode parecer distribuído nas idades, mas na produção económica, o domínio dos mais antigos é quase absoluto. Portanto, o ponto crucial a reter aqui é este abismo imenso na concentração de riqueza. Aqueles que estão estabelecidos há mais de 2 décadas e que são apenas 36% do tecido, capturaram 68% de todo o valor gerado. Para quem procura entender o crescimento nesta região, esta é a métrica principal. A barreira do tempo dita um monopólio bastante claro em termos de faturação. Vamos passar à terceira lente da nossa investigação: contrastar tamanho com emprego e faturação. Se olharmos para a dimensão estrutural, percebemos que, entre as empresas classificadas, percebemos que exatamente metade da paisagem corporativa é dominada por microempresas, entidades que faturam menos de 2 milhões anuais. As pequenas e médias quase não têm expressão em volume, prefazendo os casos 1% cada, existindo ainda uma fatia substancial por classificar. Em suma, esta é uma economia local sustentada por microestruturas. E é precisamente por existirem em tanta quantidade que estas microempresas se erguem como os autênticos titãs do emprego local. Analisando as métricas de recursos humanos, elas destacam-se de forma brutal, empregando uns estonteantes 74% de toda a força de trabalho local. São 267 pessoas a depender destas pequenas unidades no dia-a-dia. As empresas médias e pequenas ficam a enorme distância,
quando o tema é de dar trabalho. Vale mesmo a pena isolar este dado para reflexão. As microempresas são, sem sombra de dúvida, a verdadeira espinha dorsal do emprego em alta chão. Elas funcionam, na prática, como o primeiro dos dois motores de que falávamos no início. O motor da estabilidade, da ocupação diária, que garante a subsistência social e familiar da esmagadora maioria das pessoas da região. E isto ilustra brilhantemente a enorme dicotomia destes dados. Porque a história inverte-se drasticamente assim que mudamos a métrica de pessoas para euros. Apesar de darem emprego a 3/4 do município, as microempresas ficam-se por uns modestos 14,8 milhões de euros. Em contraste absoluto, o pequeno segmento de empresas de média dimensão salta incrivelmente para o topo, disparando para mais de 24 milhões de euros de faturação. É aqui que chegamos ao grande clímax desta análise. Ao momento de cair o queixo, existe exatamente sim, apenas uma única empresa na categoria de dimensão média, e essa única entidade produz mais de 24 milhões de euros, o que representa uns avassaladores 53% de toda a riqueza gerada no concelho. Esta única empresa é o nosso segundo motor. Sozinha, dita mais de metade de todo o peso financeiro que estivemos a avaliar até agora. E perante um dado tão esmagador que expõe uma dependência gigantesca numa só organização, é fundamental cimentar a precisão deste cenário. É preciso lembrar que não estamos aqui a apresentar estimativas teóricas. Estes são valores reais, retirados diretamente da base de dados oficial da Infotrust para 2024. É a realidade estrutural matematicamente confirmada desta comunidade. O que nos encaminha, inevitavelmente, para o quarto e último ponto, o futuro de Alter. Vamos juntar as peças e perceber esta fantástica dinâmica de David e Golias. De um lado, as imensas e onipresentes microempresas, que seguram 74% das pessoas empregadas, mas partilham apenas 32% do bolo financeiro. Do outro lado do espectro, o peso solitário de um gigante local. Previdencia mais de metade dos fundos da região, mas acolhe apenas 15% dos trabalhadores. É literalmente o motor do emprego contra o motor da riqueza. Como se pode ver, este equilíbrio é fascinantemente frágil, mas demonstra uma interdependência brutal. Sem as microempresas, a região fica sem os seus habitantes e sem o sustento diário. Mas, retirando aquela empresa gigante da equação, o município vê o seu poder económico reduzido a menos de metade num piscar de olhos, perdendo de imediato toda a expressão macroeconómica perante outras regiões do país. Esta nossa exploração termina exatamente com uma provocação profunda. O que é que acontece, a longo prazo, a uma economia tão polarizada? Será esta radical centralização de receita uma enorme bênção de estabilidade consolidada ao longo de 20 anos? Ou poderá representar um perigoso calcanhar daqueles se o rumo daquele único gigante mudar? É um caso de estudo absolutamente brilhante sobre resiliência económica local. Resta deixar um enorme agradecimento por acompanharem mais esta profunda análise aos dados. Até à próxima exploração.